Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja conosco. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19. Mateus capítulo 19, nós iremos ler o versículo de número 30 e depois leremos no capítulo 20 os versículos de 1 a 16. Mateus 19, versículo 30, depois os versículos de 1 a 16 do capítulo de número 20. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E, saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Senhor, dá-nos a Tua graça para que possamos compreender o texto lido e ouvir a Tua doce voz nessa noite por meio da pregação. Ser gracioso como sempre tem sido e fala a nós, ó Deus, pela Tua palavra, pelas ações do Teu Espírito, de tal maneira então que nossas almas sejam confrontadas, também consoladas, aconselhadas, de tal sorte que tudo possa contribuir para nosso crescimento na fé e para a glorificação do Teu nome, do Teu Santo Filho e do Teu Espírito. Seja então conosco e abençoe-nos. Tem misericórdia desse Teu servo, que meus pecados, minhas fraquezas e falhas não sejam impedimentos
para que o teu povo te ouça nessa noite. Então somente glorifica o teu próprio nome e faze-nos ouvir tua voz, pois é o que nós precisamos e também te suplicamos. Em Cristo teu Filho oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, é de fundamental importância considerarmos o porquê que nós servimos a Deus. Quais são as nossas motivações para fazer algumas coisas que fazemos? Não é incomum, por exemplo, algumas pessoas irem ao gabinete, ou ainda que não se apresentem no gabinete, mas não é incomum encontrarmos diversas pessoas que no ambiente da igreja parece que a vida cristã não faz muito sentido porque não fazem alguma coisa de modo físico, né? Outros passam a vida inteira conjecturando: se eu tivesse em tal lugar, poderia ser mais abençoado, ou se eu fizesse tal coisa, talvez fosse mais espiritual, como se a vida cristã, a salvação, o reino dos céus dependesse de algum tipo de coisa que nós fazemos, ainda que importante e obrigado pela palavra, né? Exigido pela palavra. Mas parece que às vezes nós caímos nesse erro e pensamos dessa maneira. E é importante compreendermos com que motivação fazemos as coisas para o Senhor. Porque às vezes nós passamos a achar que por aquilo que fazemos estamos mais perto de Deus. E se esse pensamento há no seu coração, peço que você ouça a palavra com atenção, porque possivelmente você se encontra em grande perigo espiritual, haja vista de que a graça é, de fato, o fundamento de tudo que recebemos da parte de Deus e não o que fazemos. No texto que nós lemos, esse texto, essa parábola, ela é precedida pelo jovem rico, o texto do jovem rico. Alguns versículos atrás, do capítulo 19, um homem se apresentou ao Senhor Jesus e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O homem se apresenta exatamente na condição de que pode alcançar a vida eterna. Ele quer a vida eterna, mas ele não precisa de Cristo para obtê-la. Por isso a sua pergunta é: o que eu farei para alcançá-la? O Senhor, então, conhecendo a soberba de seu coração, a sua idolatria, inquire dele sobre os mandamentos, e ele responde: a segunda tábua, os mandamentos que diz respeitam ao relacionamento com o próximo, cumpro desde que sou criança. Quando o Senhor então volta-se para a primeira tábua dos mandamentos, que são os 4 primeiros, o que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, encontra-se então no coração daquele homem um outro Deus, que é exatamente a sua riqueza. O homem vai embora, nós conhecemos a história, e os discípulos então ouvem o Senhor Jesus dizer, como o texto de Mateus 19, 23, Jesus disse: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aquilo assustou os discípulos, porque era corrente em Israel medir o relacionamento com Deus pelos bens materiais. É muito comum, e às vezes até nós hoje medimos, né, o quão somos abençoados pelo Senhor com as coisas materiais das quais possuímos. É bem verdade que aquilo que recebemos materialmente é bênção de Deus, mas não quer dizer que isso seja o parâmetro para verificar nossa comunhão com o Senhor. Então os discípulos ficaram meio que assustados. Ora, os ricos não vão para o céu? Jesus disse: não. E é mais fácil, isso é uma ironia no sentido de mostrar a eles a dureza de seus corações, Jesus disse: é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico avarento, ou um rico como este, do qual saiu, entrar no reino dos céus. Aquilo foi algo perturbador para os discípulos. E eles então perguntaram: então, e quem é que pode ser salvo? Aí Jesus responde, no verso de número 26, Jesus, fitando os olhos, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível.
Então, Jesus mostrou aos discípulos que a salvação não é pelo status social ou pelo próprio fato do homem precisar da salvação. Salvação é dada por Deus mediante a fé. É um instrumento de manifestação de sua graça. Ouvindo então esta palavra, Pedro então se dirigiu ao Senhor Jesus e disse a ele: Senhor, nós temos deixado tudo para te seguir. Cristo então, ouvindo aquelas palavras, e de fato eram sinceras aquelas palavras de Pedro, no verso 28 do capítulo 19, o Senhor Jesus então os conforta e diz: na consumação, vocês se assentarão em tronos para julgar Israel. Entretanto, todo aquele que deixa pai, mãe, casa, campo, e o Senhor faz uma lista, este receberá no presente tempo muitas vezes, e também a vida eterna. Porém, e o porém é que faz sentido na nossa parábola, ou que liga a parábola ao texto que eu estou apenas mencionando. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. E aí, o Senhor então conta o texto que nós acabamos de ler, ou conta a parábola que nós acabamos de ler, quando ele disse: porque o reino dos céus é assim. O texto nos informa sobre a motivação com que nós servimos a Deus. A parábola dos trabalhadores na vinha foi o instrumento que o Senhor usou a fim de instruir seus discípulos, e a mim, a você também, sobre de fato com que disposição de alma nós queremos fazer algo para o Senhor. Como eu acabei de explicar, o contexto histórico dessa parábola é exatamente a pergunta de Pedro: Senhor, deixamos tudo por você, o que é que nós vamos receber em troca? Esse é o fundamento histórico dessa parábola. E o Senhor Jesus Cristo, então, depois de explicar a eles de que o reino dos céus é alcançado pela graça e não por qualquer outra coisa, Cristo responde pastoralmente a pergunta inquietante de Pedro, mas como no verso 30 ele disse: porém muitos são primeiros, né? Porém muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros, Cristo nos mostra que havia algo no coração de Pedro que motivou aquela primeira colocação dele: deixamos tudo por você, e agora o que vai acontecer? Havia então uma dúvida no coração de Pedro sobre a posição, ou seja, habitou no coração do apóstolo, e talvez de todos os apóstolos, um pouquinho de orgulho, como que se eles estivessem dizendo a Cristo: Senhor, esse rico incrédulo não pode nem chegar perto da porta do reino, mas nós, que deixamos tudo por você, nós não vamos estar apenas no reino, mas seremos os donos do reino. Então é nesse ambiente que o Senhor conta a parábola. E o Senhor então nos revela ou desvenda a nós o que havia no coração dos discípulos. Havia uma dúvida sobre a posição do homem. Havia uma dúvida sobre alcançar as coisas da parte de Deus pelo mero exercício de algum tipo de trabalho de nossa parte para com o Senhor. Talvez Pedro estivesse perguntando, ou estivesse no seu coração, a ideia de que as primeiras posições neste mundo significam as primeiras posições no reino, ou seja, se eles eram os primeiros crentes, logicamente que o reino vai ser dividido, então mais território no reino eles obteriam. E quando o Senhor Jesus conta a parábola, ele diz a Pedro: não será assim, Pedro. Não será assim. Diferente do mundo, no reino dos céus, as primeiras cadeiras não significam ou não garantem que, de fato, nos céus você terá estas mesmas cadeiras. No reino dos céus, não é obrigatório que os primeiros na igreja sejam, de fato, os primeiros nos céus. Percebem? Por isso ele disse: muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros, invertendo exatamente a ordem que o mundo convencionou, é uma ordem pecaminosa, e que muitas vezes nós, como crentes,
podemos trazê-la para dentro de nossa igreja e de nossas vidas. Eu vou explicar rapidamente a parábola e depois nós iremos então fazer algumas aplicações. Nessa parábola, o Senhor então trata sobre a motivação do trabalho dos discípulos. O Senhor vai ensinar que uma pessoa, ainda que seja a última a se converter antes da vinda de Cristo, pode ser, pela graça de Deus, um crente mais bem galardoado do que você, que nasceu hoje e ainda vai levar alguns anos para Cristo voltar. Ao mesmo tempo, quando você aplica essa parábola de um modo em geral, no aspecto da salvação, Cristo está mostrando que, aos olhos dos homens, a última pessoa que alguém poderia esperar se converter, pois a graça o transforma na primeira pessoa que, na vinda de Cristo, pode adentrar os portões celestiais. Então, ele vai tratar sobre a motivação, quebrando essa ideia orgulhosa no coração dos discípulos de que haviam sido os primeiros e, por esta razão, Deus tinha que lhes dar algum tipo de coisa melhor do que para os demais crentes. O Senhor então disse que o dono de uma casa, um homem, precisava de trabalhadores e saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. O texto então nos diz que o homem saiu bem cedo, talvez 5 e pouquinho da manhã, para assalariar algumas pessoas. Haja vista de que a diária nos dias de Cristo, a duração do dia de trabalho nos dias de Cristo era cerca de 10 horas, das 8 até as 6 da tarde, de modo sequencial, ou das 6 às 6, com 2 paradas, 2 horas para o almoço. E é interessante observar que o Senhor acerta na parábola o salário do dia daqueles homens. Isso revela então a pobreza daquelas pessoas e a dependência que elas tinham daqueles que possuíam contratar. E a lei prescrevia que não podia se postergar o pagamento de alguém que trabalhava e que dependia daquele salário. O dono então vai, bem cedinho da manhã, contrata alguns homens, ajusta o preço, 1 denário, e eles imediatamente começaram a trabalhar, por volta das 6 horas da manhã. Passado então algumas horas, lá por volta das 9 da manhã, o homem deixa a vinha e volta ao mercado, onde havia uma praça, e contrata mais homens. Porém, a esses ele não fixa o preço. A sua promessa é de que ele seria justo no seu pagamento. O homem também faz isso ao meio-dia, que é exatamente às 6 horas, o texto fala de 6 horas, e às 9 horas, que são 3 da tarde. E ao final, 5 horas da tarde, a hora 1/10, que era assim o calendário judaico, ele então contrata ainda pessoas para trabalhar na sua vinha. 6 horas então encerra o trabalho, ele chama o seu administrador e ordena que pague a todos a mesma quantia, mas que começasse dos últimos até chegar aos primeiros. E assim então foi executado o pagamento, e o texto nos diz que os últimos, ao receberem o seu denário, aquilo que estava ajustado, ficaram horrorizados com o tratamento que o dono da vinha lhes deu. E a razão foi esta: em suas mentes, eles entendiam que porque passaram mais calor e fadiga por causa do sol, deveriam receber mais. Ou seja, eles mentalmente tornaram o dono da vinha mais devedor a eles. A parábola encerra no verso de número 16, quando o Senhor afirma aos discípulos que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, poucos escolhidos, haja vista de que a salvação é pela graça. Dito isto, eu quero aplicar esse texto aos irmãos, exatamente lembrando que o Senhor está tratando sobre a motivação com que servimos a Ele. E a primeira grande lição que o texto nos ensina é que Deus não deve nada a ninguém.
Deus não lhe deve nada. Deus não deve nada a ninguém. O verso 15 é claro, ele diz: não me é lícito fazer do que é meu, não me é lícito fazer o que quero do que é meu. Deus não deve nada a ninguém. Nada. A parábola foi contada tratando especificamente do ambiente eclesiástico, da vida espiritual com o Senhor. Então Deus não deve nada a você. Ah, mas eu servi por 100 anos na igreja, na junta diaconal, no presbiterato, no pastorado, ou limpando a igreja, ou não sei o quê. Deus não lhe deve nada. E você precisa crer nisso para ser um bom servo. Porque enquanto você não crer nesta verdade, você será um mau servo, ainda que faça tudo direito aos olhos dos homens. Porque suas mãos podem até estar perto do certo, mas o seu coração estará longe do Senhor. Você não fará nada para Ele, mas para si próprio. Deus não lhe deve nada. Deus não lhe deve nada. Tudo nos é dado tão somente por graça, favor imerecido da parte do Senhor. A parábola nos mostra que Deus tem dons extraordinários e que Ele deu dons maravilhosos ao seu povo. Entretanto, porque o momento foi diferente na história e na vida de alguns de quando esses dons foram exercitados ou deram a sua aparência, os mais antigos, os primeiros, se revoltaram contra o Senhor, possuídos de orgulho e de soberba, e por acharem que haviam servido mais tempo, eram merecedores de maiores dons do que aqueles que acabaram de manifestar tais dons. Quando isso acontece, nosso coração nos trai e nós passamos a achar que de algum modo podemos de fato, agradar a Deus a ponto de fazê-lo devedor a nós. Mas lembre-se, Deus não lhe deve nada. Nada. Não esqueça disso. Se você tem vida, foi porque o Senhor quis lhe dar. Se fala, foi como disse a Moisés, o Senhor quis lhe dar. Se pensa, foi como Deus disse a Moisés, o Senhor quis lhe dar. E se possui Cristo, foi porque o Senhor quis lhe dar. Ele não lhe deve nada. Tudo é pela graça. Tudo. Entretanto, no próprio exercício da vida cristã, como aconteceu com os apóstolos, às vezes podemos julgá-los de forma prematura, mas assim como aconteceu com os apóstolos, pelo fato de termos tanta frequência e contato com as coisas dos céus, é possível que nós nos esqueçamos da graça divina. É possível que nós passemos a pensar que somos merecedores das bênçãos de Deus mais do que os outros. E quando tal coisa se instala em nosso coração, nós continuamos a servir a igreja, mas não ao Deus da igreja. E passamos a buscar agradar a nós mesmos e não àquele que de graça nos deu tudo. É com muita frequência que os crentes dão grande valor aos seus serviços, aos seus sofrimentos, até aos dízimos que depositam na igreja. Fui eu que construí. Foi nada, você não construiu nada. Fui eu que construí as paredes da igreja. E estas falas denunciam apenas um coração orgulhoso que fez Deus seu devedor. É muito comum darmos grande valor a estas coisas possuem o seu valor. Mas quando servir, sofrer, gastos, perdas por Cristo, tomam o nosso coração a tal ponto de não enxergarmos a graça divina, então isso é pecado. Porque o Deus absoluto, agora em nosso coração, se tornou nosso devedor.
Veja se não é isso a teologia da prosperidade. Veja se não é exatamente por esta razão que as pessoas andam exigindo de Deus felicidade por causa de sua autoestima, pois elas têm feito algumas coisas para o Senhor e então agora são dignas de ter Deus como seu servidor. E veja se não é assim que nós muitas vezes fazemos. Muitas vezes preferimos ferir uma ovelha de Cristo sob o argumento de que cuidamos da casa de Cristo. Mas será que Deus se importa mais com essas paredes do que com nossas almas? Não estou dizendo que uma coisa deve ser desprezada por causa da outra. O que eu estou mostrando é que em muitas vezes a razão de nossas dificuldades, querelas, atritos, não é por zelo para com Cristo, mas é exatamente com zelo para conosco mesmo, para com nosso coração, porque tornamos Cristo nosso devedor. Conta-se a história de um missionário que deu a sua vida pelo Evangelho. E já idoso, voltou à sua terra natal. Descendo do avião, não viu ninguém para recepcioná-lo. E então caiu em lágrimas. Sua esposa idosa do seu lado lhe disse: "Por que choras?" E ele disse: "Há tanto tempo sirvo a Deus e à igreja, e ninguém me recebe no dia de minha aposentadoria." E ela lhe disse: "Nós não chegamos ainda em casa." Ou seja, aqui não é o lugar das recompensas. E isso precisa ser lembrado por nós. Porque se nós olharmos e acharmos que as recompensas são neste mundo, é porque nós confundimos a graça divina ou esquecemos da graça divina pela meritocracia, pelo mérito, e nós não temos mérito nenhum. Então, não jogue na cara de Deus: "Senhor, porque estou aflito, porque adoeço, porque passo por isso, há tantos anos eu te sirvo." Não faça isso, é um pecado. Chore ao seu Deus, que como Pai lhe ouve, mas não torne Deus seu devedor, porque Ele não deve a ninguém. Ele faz do que é dele o que Ele bem quer, e você é dele, e Ele faz o que também bem quer. Então, a primeira grande lição que o Senhor ensinou aos discípulos, e a nós também, é que Deus não deve nada a ninguém, ou seja, eles eram os 12 discípulos, os primeiros apóstolos, eles seriam usados para fundamentar a igreja, mas se Deus quiser reservar a eles apenas uma casinha minúscula no reino dos céus, pois isso já era mais que o suficiente, e o receber tal coisa é fruto da graça e não de seu trabalho. Então, lembre-se disso. Deus não lhe deve nada. Tudo é de graça. De graça o Senhor tem nos dado. É por Cristo e para Cristo. Então veja com que motivação você tem buscado servir ao Senhor. A segunda coisa que o texto nos ensina é que muitas pessoas se convertem por último, ou seja, Jesus está tratando da dinâmica da igreja. A igreja, ela é um corpo dinâmico. Não existe, num espaço de 10 anos, as mesmas pessoas. Sempre vai havendo mudanças. E o Senhor, então, nos ensina que é possível alguém se converter por último, contando um tempo, fazendo uma escala de tempo. E Deus dá mais sabedoria, santidade, maturidade a este do que a muitos que já estão na igreja por anos e anos a fim. Então é possível que alguém com pouco tempo na fé alcance uma maturidade, uma intimidade com o Senhor, coisa que pessoas com décadas na igreja não alcançam. E talvez, falando isso, alguém pergunte: "Sim, pastor, e daí?" E daí que quando essas coisas acontecem, existe distinção e preconceito na igreja. Existe distinção e preconceito na igreja. Mas eu estou aqui desde que o meu avô pensou em vir para cá. Como é que ele, que acabou de nascer, acha que sabe mais do que eu? Por que ele não pode saber mais?
Acaso o Espírito Santo está comprometido com os anos de membresia da igreja para tornar alguém sábio na fé? Não. Deus concede dons e talentos a quem Ele quer, porque é pela graça. Ele não deve nada a ninguém. Então é muito comum encontrarmos na igreja do Senhor preconceito e distinção quanto a isso. É muito comum querermos fundamentar algum tipo de argumento nosso na nossa idade ou no nosso tempo de vida na igreja, e desta forma abandonamos o preceito bíblico de que o Senhor ensina e dá o seu ensino a quem Ele quer, no tempo que Ele quer e na quantidade que Ele quer. Nós precisamos observar isso. Os últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, eles entraram no serviço 5 da tarde. E 6 horas receberam o salário por um dia inteiro de trabalho. O Senhor mostra então como a igreja é dinâmica, como o corpo de Cristo é dinâmico. E é por esta razão que não pode haver distinção ou preconceito quando Deus resolver dar maturidade, santidade e sabedoria a um jovem crente muito maior do que aquela que Ele deu a um crente mais antigo. Nem pode haver essa distinção e também não pode haver este preconceito, porque tudo vem de Deus e tudo serve a Deus. Ao mesmo tempo, observando esse preceito, nós temos grandes dificuldades de recebermos na igreja pessoas que não façam o estereótipo que nós queremos, não possuam o estereótipo daquilo que nós identificamos como crente. Muitas vezes Deus converte ex-homossexuais, transforma pessoas em ex-homossexuais, prostitutas, travestis e etc. E a igreja os vê com preconceito, anulando a graça de Deus e a ação do Espírito, regenerando o coração do pecador. Quando Cristo contou essa parábola, Ele ensinou plenamente ao coração de Pedro que no reino dos céus não há meritocracia, o que há é graça. Tão somente graça. Ninguém alcança nada de Deus porque é bom ou porque é merecedor, mas porque Cristo escolheu antes da fundação do mundo. Então, se Deus transformar nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes em grandes homens sábios na palavra, não os tratemos com distinção apenas porque possuem pouca idade. Mas consideremos a ação do Espírito em dar a eles sabedoria e conhecimento do Senhor. Uma terceira lição que o texto nos ensina é que os crentes murmuram contra a generosidade de Deus. Isso parece um negócio meio equivocado, né? Mas observe comigo, por favor, o versículo de número 13 e 14. Desde o verso 11, diz assim a palavra: Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Os trabalhadores murmuraram contra o dono da casa por causa da generosidade que ele havia procedido para com aqueles homens. Eles murmuraram contra a generosidade do dono da casa. Muitas vezes nós também murmuramos contra Deus por causa da sua generosidade, ou não? Somos diversas vezes tentados a
a examinar a nossa história de vida com a história de vida de outra pessoa, e porque nós não temos o que o outro tem, nós então murmuramos contra Deus e questionamos: por que destes a ele e não a mim? Isto chama-se murmuração. Murmuramos contra a generosidade de Deus. Por que um canta e o outro não? Por que um toca e outro não? Por que um prega e outro não? Os que não fazem não são menos importantes no reino, ou não são menos abençoados, ou não são menos alvos da graça divina, comparado aos que recebem estas coisas. Pois nem todo o que canta, toca ou prega, de fato é filho de Deus. Cristo ensinou isso em Mateus capítulo 7, quando tratou sobre os falsos profetas. Então, não murmure contra a generosidade de Deus. Se Deus quis dar tal tipo de dom a um e não a você, louve a Deus por isso. Porque, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo de número 11, o corpo é formado de muitos membros, mas não existe nenhum corpo de um único membro, mas de muitos. Por diversas vezes, a razão de nossa murmuração contra o Senhor se dá porque nosso coração foi tomado de orgulho e de avareza. Mas, Senhor, não é possível. Aquela pessoa tem isso, tem aquilo, tem o outro, e às vezes não é um bom marido, não é uma boa esposa, não é um bom filho, ou tem pendências na igreja, e eu sou tão certinho, e o Senhor não me deu e deu a ele. Coração foi tomado pelo orgulho e pela soberba. A avareza, muitas vezes, enche o nosso coração com o desejo de que nós só seremos realmente felizes, não em ter Cristo como nosso suficiente Salvador, mas em estar em tal lugar para que alguém veja, ou em tal lugar para que assim seja. E quando isso não acontece, nós murmuramos contra o Senhor. Não é possível, Senhor. O que eu fiz para o Senhor não me dar isso, ou não me permitir alcançar aquilo e aquilo outro? Da mesma maneira que os homens na parábola procederam com o dono da casa, por diversas vezes nós também procedemos com o Senhor. E murmuramos contra a sua generosidade, contra a sua justiça. Murmuramos contra o Senhor. No caso da parábola, o dono da casa fez um acordo, pagar 1 denário àqueles trabalhadores. No nosso caso, o acordo que Deus fez foi de ser o nosso Deus e de nós sermos o seu Deus por sua livre e espontânea vontade. Ele não me garantiu nada, não me prometeu nada de que eu seria um popstar em Hollywood, ou que as pessoas me veriam mundo afora e me teriam então como um ídolo, como um guru, como algo desse tipo. Não me prometeu dias bons neste mundo. Cristo foi categórico com seus discípulos e disse: vocês vão passar por aflições no mundo. O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. As raposas são mais ricas do que eu. Mas o que ele nos assegurou, e isso ele cumpre, é que ainda que morramos, viveremos, porque ele nos ressuscitará no último dia. Então não murmure contra a generosidade de Deus, porque as primeiras cadeiras neste mundo não significam que serão as primeiras no reino dos céus. A ordem social na terra não é a mesma ordem do reino dos céus. Não é a ordem. Não deixe que o egoísmo possua seu coração. Não deixe que pelo fato de você fazer algo na igreja do Senhor, por um tempo ou por muito, isso lhe traga o senso de justiça própria, a ponto de ofender-se com a manifestação da graça de Deus em conceder outras coisas a outros e não a você.
Cuidado com isso. Eu não sou bom é a frase que você tem que guardar no seu coração, e não o contrário. Muitos crentes imbuídos de egoísmo deixam que floresça em seus corações a justiça própria. E quando Deus manifesta sua graça, salvando às vezes nossos inimigos, por exemplo, nós nos ofendemos com isso. Ou quando Deus concede habilidades e dons para outras pessoas, nos ofendemos, como se nós fôssemos os únicos a possuir tais tipo de coisas. Então, tudo é dado por graça. E se nós não servimos ao Senhor com o intuito de manifestar a sua graça, nós estamos pecando e não estamos servindo ao Senhor. Cuidado com a inveja, o texto nos adverte. No verso de número 15, o dono da casa disse: são maus os teus olhos porque eu sou bom? Não é uma pergunta, porque na verdade isso aqui é uma expressão idiomática, que significa: você está com inveja deles porque eu sou bom com eles? É possível, meus irmãos, que um crente em Jesus Cristo fixe valor no que é terreno, acredite piamente que seu tesouro é o que está nesta terra. É possível que um crente verdadeiro em Cristo seja tomado pela síndrome pecaminosa da significação pessoal, segurança nas coisas deste mundo. É possível que um crente verdadeiro, por alguns instantes, dias, tenha seu coração escurecido por esse pecado causado pela inveja. A inveja é um pecado que causa outros. É possível. É possível. Não deixe que tais coisas floresçam no seu coração. Observem que os homens cobiçaram quando testemunharam que o dono da casa foi generoso com os últimos trabalhadores. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, tratou sobre isso no capítulo 7, quando disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, o teu corpo estará iluminado. Se forem maus, o teu corpo ou o coração estará em grandes trevas. Quando os crentes focam os seus olhos nas coisas da terra, fatalmente cobiçarão aquilo que não possuem. Fatalmente murmurarão contra Deus por causa de sua generosidade, porque nunca estarão saciados. Se você olha a vida cristã apenas contemplando a realidade da terra, você está em maus lençóis. E faça um exame verdadeiro se você não é um invejoso. Ah, como eu gostaria de fazer tal coisa na igreja. Parece que falando, parece até uma disposição de servir, mas se pudéssemos examinar com uma lupa o coração, iríamos ver lá a inveja pulsando. Quando os olhos estão apenas nas coisas desta terra, fatalmente nós invejaremos alguma coisa ou alguém, e fatalmente murmuraremos contra o Senhor. Por isso, o Senhor advertiu os discípulos e disse: o reino dos céus não é como a realidade terrena. A honra na terra, de fato, vai para aqueles que se assentam nas primeiras cadeiras. Mas no reino dos céus não é assim. O Senhor disse: o maior no reino é exatamente o menor entre vós. E este que é o maior no reino e menor entre vós, certamente é aquele que o Pai então recompensará, porque se comportou e se colocou de fato na condição do reino de Deus.
Nós lemos agora há pouco em Atos, Paulo estava preso, e qualquer um de nós poderia esperar Jesus aparecer e dizer: coragem, homem, amanhã estarás livre. Jesus aparece e disse: coragem, continuarás preso. Vou lhe dar um privilégio, mudarei a sua prisão, tirarei você de Jerusalém, enviarei a Cesareia e, por fim, chegarás a Roma. E Paulo ficou cerca de mais de 2 anos preso. Coragem, homem. Entretanto, escrevendo aos Filipenses, o apóstolo disse: para mim, o morrer com Cristo é lucro. O meu lucro está em ter Cristo. Então, os crentes não podem considerar a vida cristã apenas olhando a realidade terrena. Sabe aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho que ninguém nota se faltar na igreja, se morrer ninguém vai dar falta dele, pois se ele for verdadeiramente cristão, no dia que chegar aos céus, os anjos tocarão trombetas por causa dele. E sabe, os grandões, que muitas vezes aos nossos olhos são os que estão mais perto do Senhor, talvez estes não cheguem lá, se não tiverem Cristo como seu Redentor. O louvor dos homens não chega aos céus, dado aos homens, o louvor que é dado aos homens. E Cristo ensina isso aos discípulos. E talvez depois deste sermão eles compreenderam que de fato, a verdadeira recompensa não é ter algo material da parte de Deus, mas é ter o próprio Deus como seu Deus. E talvez por isso todos eles morreram mortes trágicas, com grande alegria. Mesmo João, tendo morrido no auge de sua velhice, morreu numa ilha fedorenta, que era uma prisão para os piores criminosos do império. Não pense que na sua velhice João teve algo de bom para se alegrar, fisicamente, né? A não ser Cristo que o visitou naquela ilha fedorenta e horrenda e lhe deu a revelação do Apocalipse. Então, cuidado com seus olhos. Olhe para o reino dos céus. Não olhe apenas para a realidade terrena. Esse texto também nos ensina que quando o Senhor conta essa parábola, ele visa Pedro e diz a Pedro que a recompensa que todos nós devemos preferir não é aquela que os homens visam nos dar, mas é o próprio Cristo. Essa é a recompensa que devemos preferir, ter o próprio Cristo. Jesus adverte a Pedro contra o orgulho, contra a inveja, contra a soberba, e diz a Pedro: a humildade e a gratidão são as marcas de um verdadeiro crente recompensado, ou que será recompensado pela graça divina. Por isso ele diz: porém muitos primeiros serão últimos, e muitos ou últimos primeiros. E no verso 16 ele diz, na parte B do verso: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Nem todo que serve a Cristo de Cristo é. Nem todo que clama Senhor, Senhor, de fato pertence ao Senhor. Como sabemos disso? Jesus disse: há marcas no coração que identificam a fé verdadeira. Orgulho, inveja, exaltação não são marcas da fé. Humildade e gratidão são marcas verdadeiras dos crentes em Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo aos irmãos o seguinte: a parábola não trata da salvação, de ganhar a vida eterna, não é? A parábola trata sobre a motivação dos crentes. Então, a sua motivação tem que ser servir a Deus, e a sua motivação tem que ser servir por gratidão. Ainda que ninguém lhe dê nenhum valor, não importa. Se você é um crente em Cristo Jesus, o melhor você já recebeu, que foi o reino dos céus. O reino dos céus.
1 Coríntios, capítulo 3, verso 8, João 4, 36, Jesus fala que Deus recompensará o serviço dos crentes. Mas a questão que o texto nos coloca é exatamente que devemos olhar, sim, visando os galardões no reino dos céus, não nesta terra. Porque os galardões são recompensas da graça aos corações transformados, que amaram mais a Cristo do que a si próprio. A parábola, então, nos desperta a servir a Cristo com grande gratidão. A parábola visa fazer com que nós, os crentes, saiamos dessa vida inerte na fé que muitos possuem para uma vida vibrante em Jesus Cristo, com o coração de fato em Jesus Cristo. O que não falta é o que fazer na igreja. O problema é que as pessoas só querem 2, 3 coisas. A parábola nos ensina e nos adverte a ter uma vida vibrante de serviço ao Senhor Jesus Cristo. Nos ensina que nós não devemos nos preocupar com aquilo que os homens nos darão, mas que nós devemos servir por gratidão por aquilo que já recebemos. O Espírito Santo, a vida eterna. Quando nós não compreendemos esta verdade, nós não servimos de verdade ao Senhor. Poderemos fazer qualquer coisa, e até para a China da nossa vida, pregando o Evangelho. Ainda assim não terá serventia nenhuma, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13. Porque não há amor por Cristo nesse serviço, há amor por mim mesmo. Então, considere isso. Considere a qualidade da sua vida cristã, não por aquilo que você desempenha na igreja aos olhos dos homens, mas de fato naquilo que você desempenha na igreja, no corpo de Cristo, mas por gratidão a Cristo, como Cristo te enxerga como crente. É dessa maneira que nós averiguamos a nossa qualidade de vida cristã. Cristo olha nosso coração, Ele encontra o que dentro dele? Orgulho, soberba, inveja, avareza, murmurações, incontentamento, ou Ele encontra crentes que ainda que sofram, são gratos porque possuem o Filho de Deus. E por isso servem, e por isso trabalham. O que Cristo encontra em nosso coração? Foi exatamente por encontrar vestígios no coração dos apóstolos de egoísmo, de exaltação, a preocupação com a posição diante dos homens, que Cristo lhes ensinou esta parábola e nos ensina também. Então, viva a vida cristã com todas as forças que Deus tem lhe dado. Se necessários sacrifícios, que assim sejam. Se necessários perdas, que assim também sejam. Se necessários investimentos, que assim seja. Mas que tudo isso seja feito por gratidão e com gratidão, pois de graça vocês receberam Cristo e o reino dos céus. O único que possui justiça própria nessa história é o dono da casa, por isso ele disse: serei justo. O único que possui justiça verdadeira na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos os seus beneficiários de sua justiça e de sua graça. Então, se falta a você alguma motivação para servir melhor a Cristo, é porque você não tem contemplado a graça divina na sua vida. Contemple-a, e certamente você será imensamente motivado a servir a Cristo. Dentro da igreja, fora dela, dentro aqui que eu digo, né? Fora dela, na sua família. Mas enquanto olhar para este mundo, não vai servir. Pode até trabalhar, mas não vai servir. Por isso, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Essa é a ordem
no reino dos céus. Que Deus nos dê graça e aplique a sua palavra à nossa alma. Vamos orar nesse instante? Depois nós iremos nos preparar para o momento do ofertório, em que nós expressaremos nossa gratidão ao Senhor por todos os seus benefícios, de modo específico, os benefícios materiais. Ó Pai, nós bendizemos pela Tua palavra e porque o Senhor gloriosamente triunfa, apesar das falhas e dos pecados, das fraquezas do pregador. Como o Senhor é bondoso e fala a nós. Muito obrigado, Pai. Somente o Senhor, de fato, se importaria em instruir-nos sobre nossa motivação para Te servir. Somente o Senhor. Pois Tu és santo, justo e bendito. Se fossem os homens, ó Deus, eles não estavam nem um pouco se importando. Assistiriam como que de camarotes à desgraça de seus servidores. Mas louvado é o Teu nome, porque o Senhor, como diz o livro dos Salmos, não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Mas és Deus santo e glorioso, que mesmo exaltado em seu trono de glória, decidiu assumir nossa paternidade, ser nosso Pai, e nos falar de sua parte, e de nos instruir. Bendito é o Senhor. Receba a nossa gratidão nesse instante. Também receba a nossa súplica, Pai, que o Teu Espírito nos ajude operando poderosamente em nossa alma. De tal sorte que o Espírito corrija qualquer motivação equivocada, pecaminosa que possa habitar em nós. Não nos deixa profanar a Tua igreja com o pecado de nosso coração. Não nos deixa, ó Deus, tornar os serviços que visam exaltar o Teu nome em coisas imundas, por causa de nossa soberba, orgulho, inveja, cobiça e tantas outras coisas. Mas o Teu alto e sublime trono, olha agora para o Teu Filho que à Tua destra está. Por Ele, tão somente por Ele, ser gracioso conosco. E trata das feridas e mazelas de nossa alma pela palavra e pelo Espírito. E como diz, ó Deus, Teu servo no Salmo 139, tira qualquer coisa que não proceder do Senhor do nosso coração. Os caminhos maus que existirem em nós, arranca-os e lança-os nas profundezas do mar. Ó Senhor, sê conosco. Desejamos e queremos servi-lo, desejamos e queremos uma vida cristã, ó Deus, vibrante, não apenas de coisas feitas fisicamente, mas de nossas almas possuídas de alegria e de prazer em se doar para Ti e tão somente para o Senhor. Seja conosco então e faz isto em nós, para a Tua própria glória, para a glória de Teu Filho e do Teu Espírito, para o bem da igreja. Em nome de Cristo oramos. Amém.